Vamos acionar a Luciene Landim, direto da capital federal, está aqui comigo já no telão para falarmos sobre um assunto importante. É que daqui a 10 dias o Congresso Nacional volta do recesso que começou em dezembro. E como é que a oposição está se organizando e que pauta ela está colocando como ponto de partida para começar o ano de 2025? Luciene, mais uma vez, ótimo dia para você, tudo bem? Bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes. Uma dessas pautas é a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá que viajam ao Brasil. A oposição quer aproveitar, quer surfar na atenção em torno de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump que tomou posse ontem para tratar desse assunto que mexe sim com diplomacia. Para a gente contextualizar os nossos ouvintes, o que aconteceu? Há cerca de 2 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto passando a exigir visto para turistas de outros países que decidirem viajar ao Brasil. Na lista desses países estão Estados Unidos, Austrália e Canadá. E o argumento do governo foi o princípio da reciprocidade. Ou seja, se esses países exigem visto de turistas do Brasil, por que não o Brasil exigir visto de turistas que vêm desses países? Então essa foi a alegação, esse foi o argumento. Só que essa medida do governo ela foi adiada algumas vezes. O último prazo é 10 de abril desse ano. Então, a partir de 10 de abril, daqui a cerca de 3 meses, o Brasil vai passar a exigir visto para esses turistas que vêm desses 3 países. Mas tem um projeto no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, que pretende pretende suspender os efeitos desse decreto do presidente Lula. É um projeto que foi apresentado ainda em 2023, quando esse assunto surgiu no governo, e ele já está em regime de urgência. O autor do projeto para suspender o decreto é o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que inclusive está nos Estados Unidos e acompanhou pessoalmente a posse de Donald Trump ontem. A urgência ela foi aprovada ainda em dezembro de 2023 e mostra uma coisa interessante. Essa decisão do governo de passar a exigir visto não é consenso nem dentro do próprio governo e nem na base governista. Isso porque o pedido de urgência, que é o que leva o projeto diretamente para votação no plenário, sem precisar passar por outras comissões temáticas, ele teve a assinatura do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que é alinhado à esquerda. Só que ele assinou como coordenador da Frente Parlamentar do Turismo, que é um setor que está bastante preocupado com essa decisão do governo por temer a ausência, a queda da entrada de turistas estrangeiros no país. Então, esse deve ser um assunto que deve sim ser retomado na largada dos trabalhos aí do Congresso Nacional depois do recesso parlamentar. O Congresso volta a partir de 1º de fevereiro, é um sábado, com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, mas logo depois esse deve sim ser um assunto a ser debatido nos primeiros dias, nas primeiras semanas de trabalho. Ibrahim. Mas não é também, Luciene, o assunto único que a oposição pretende tratar, porque ainda haverá eco sobre a fiscalização sobre a operação de como o Pix foi revogado, e a oposição parece querer prolongar bastante este sangramento, digamos assim, público do governo com essa decisão absolutamente impopular, né, Luciene? Exatamente, isso porque a questão de fiscalização de operações financeiras, incluindo o Pix, foi um assunto que deu muito errado para o governo e deu muito certo para a oposição. Então, a oposição quer continuar explorando esse assunto porque a gente acabou de começar 2025, mas o que a gente sempre fala aqui, Ibrahim, é que as eleições de 2026 elas já estão batendo a porta. Todas as decisões políticas que são tomadas em âmbito nacional agora, elas já impactam no ano que vem. Então, qual que é a estratégia da oposição? Esse é um assunto que o governo não conseguiu controlar a narrativa. E quem conseguiu fazer isso muito bem foi a oposição. Então, o governo já revogou essa instrução normativa da Receita Federal que mudava as regras de fiscalização de operações financeiras. Então, esse ato já foi revogado. O governo foi se viu obrigado aí a publicar uma medida provisória para reforçar que o Pix não vai ter nenhuma taxa, que o Pix vai continuar
sendo gratuito, mas a oposição não quer deixar isso morrer, quer explorar esse assunto ao máximo e por isso prepara um projeto de lei que deve ter uma discussão aí no Congresso Nacional. Um projeto de lei, ele tem uma discussão ampla no Congresso Nacional. Ele passa por debates em comissões, por debates em plenário, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, é um assunto que pode render. Então, a oposição prepara um projeto de lei para que essa discussão seja ampliada ao longo dos próximos meses, para que a população não esqueça essa narrativa que foi construída e isso seja explorado, sim, já pensando em 2026, porque é um assunto que a oposição pode surfar, pode levar à frente e usar como palanque, Ibrahim. A minha torcida, Luciane, é para que discutamos essas coisas pelas razões objetivas, né? É para que a gente não transforme só em palanque político e lembre que o pano de fundo para isso acontecer é uma fiscalização absolutamente rotineira da Receita Federal, que era aquilo que os grandes bancos faziam, as fintechs, esses bancos menores de concessão de crédito, de operações com PIX, não precisavam informar à Receita Federal o mesmo volume de movimentações. Essa regra não estava aplicada para pequenos players do mercado. Só que eles vão ganhando tamanho, eles vão crescendo e muitas transações que precisam ser tributadas, e não é porque precisa ser tributada porque o governo gosta, porque tem uma mesma regra. Se você que tem conta em banco tradicional paga ou precisa ser fiscalizado, quem tem conta na fintech também precisa pagar. A regra tem que ser isonômica para todo mundo. Parecemos ter esquecido que este era o pano de fundo para uma discussão da Receita, em que pese o governo ter sido atabalhoado, atrapalhado e mal comunicou as questões todas para a sociedade brasileira de que é disso que estamos tratando. E lembrar de um outro ponto. Quando alguém sonega imposto, você que está me vendo e que está me ouvindo, que está pagando em dia, você tem que pagar a conta dele. Se ele não paga, é você quem tem que pagar. Então todo mundo acaba sofrendo. Fiscalização é uma coisa, taxação é outra coisa. Você pode ser taxado de alguma coisa, mas é outra conversa. Não tem a ver com fiscalizar a gente que cumpre ou não cumpre preceitos estão previstos na Receita. Tem uma renda X, movimentou X de dinheiro, tem um imposto específico para pagar. Pode ser rico, pode ser pobre, ficou rico rápido, tá pobre rápido, não interessa. Conta e regra a gente tem que manter isonomicamente para todo mundo.